Olá, muito bem-vindo ao nosso canal do Unicer Instituto aqui no YouTube, comigo, Giane Gemelli Wiltigen, para darmos continuidade à leitura deste livro maravilhoso, As Cinco Feridas Emocionais, de Laise Bourbeau. Nós já lemos, então, até a parte 5, as feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, e agora nós vamos ver o capítulo 5 sobre a ferida da traição. A página é 89 e a parte é 6, né? Porque eu estou seccionando o vídeo para poder fazer a leitura não toda de uma vez só. Então, continuamos aqui a leitura e os comentários desse livro a partir da página 89, capítulo 5, sobre a ferida da traição. É possível trair ou sofrer uma traição de diversas formas. Segundo o dicionário, trair significa ser infiel a, abandonar traiçoeiramente ou delatar. O termo mais importante que se associa à traição é o seu oposto, a fidelidade. Ser fiel é cumprir os seus compromissos, ser leal e devotado. Podemos confiar numa pessoa fiel. Quando a confiança é destruída, podemos ser vítimas da traição. Essa ferida é despertada entre os 2 e os 4 anos de idade, no momento em que a energia sexual se desenvolve, engendrando assim o famoso complexo de Édipo. Essa ferida ela é vivida com o genitor do sexo oposto. Então, se você é uma menina, é em relação ao seu pai, se você é um menino, é em relação à sua mãe. A alma que quer trabalhar essa ferida, ela vai atrair para si um genitor com quem terá uma forte conexão de amor e estabelecerá uma grande atração mútua, logo um forte complexo de Édipo. Segundo Sigmund Freud, o criador da psicanálise e da teoria do complexo de Édipo, todos nós vivemos esse complexo, mas em diferentes graus. Toda criança, sobretudo entre os 2 e os 6 anos, apaixona-se pelo genitor do sexo oposto ou pela pessoa que desempenha esse papel, pois é nessa idade que sua energia sexual se desenvolve. Daí em diante, a criança passa a lidar com sua força vital, com sua força sexual, aquela que representa a sua capacidade de criar. É natural que, ao nascer, o bebê grude na mãe e tenha uma enorme necessidade de sua atenção e de seus cuidados. Mas a mãe deve seguir com suas atividades cotidianas e cuidar dos outros membros da família também, como fazia antes da chegada do bebê. Se ela se curva a todos os seus caprichos a ponto de se tornar a sua escrava, a criança começa a achar que pode substituir o pai e satisfazer a mãe sozinha. Nesse caso, segundo o Dr. Freud, a criança não passará pela fase dipiana essencial ao seu desenvolvimento, o que lhe será muito prejudicial psicológica e sexualmente quando adulta. Atravessar bem a fase edipiana significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial em sua criação. Mesmo que ele não esteja presente, a mãe deve fazer a criança perceber que esse pai existe e que ele é tão importante quanto ela própria. Assim que a criança começa a compreender que houve a união dos dois sexos para concebê-la, ela desenvolve um interesse pelo sexo oposto. Desenvolve então um desejo inconsciente de fazer um bebê com o genitor do sexo oposto. Ao mesmo tempo, é seu poder de criação que se desenvolve. Isso explica o comportamento das meninas que tentam seduzir o pai e o dos meninos a mãe. Eles fazem de tudo para obter o afeto do genitor do sexo oposto e vão tentar protegê-lo apesar da decepção de não receber a atenção desejada. Quando o genitor do mesmo sexo da criança magoa o do sexo oposto, a criança vivencia essa mágoa e pode chegar a desejar a morte do genitor que ela vê como vilão. Infelizmente, na maior parte do tempo, o complexo de Édipo é mal vivenciado, porque a mãe é possessiva demais em relação ao filho e o pai em relação à filha. Quanto mais desvalorizado o pai, mais difícil resolver o complexo de Édipo. Observei que aqueles que são vítimas de traição, eles não resolveram bem o seu complexo de Édipo, quando jovens.
Isso significa que o seu apego ao genitor do sexo oposto é muito maior, o que mais tarde afetará suas relações afetivas e sexuais. Eles tenderão a compará-lo o tempo todo ao seu parceiro ou criarão expectativas irreais a respeito do seu companheiro por causa do que não receberam do pai ou da mãe. No momento do ato sexual, essas pessoas sentirão mais dificuldades de se entregar completamente, pois temerão ser enganadas pelo outro. A alma que encarna com o objetivo de curar a ferida da traição escolhe pais que utilizam a sedução com a criança e que são mais centrados em si mesmos. Esse tipo de pai e mãe faz com que a criança sinta que eles precisam dela e tudo que a criança quer é que o genitor do sexo oposto se sinta bem. Ela tenta por todos os meios ser especial para ele. Um homem que sofre da ferida da traição me contou que quando criança, a sua mãe e suas irmãs o valorizavam, dizendo que só ele que conseguia deixar os sapatos brilhando quando os engraxava, ou que o chão da casa limpíssimo quando ele varria. Portanto, ao executar essas duas tarefas, ele se sentia especial. Ele não compreendia que era manipulado pela sedução. Este é um exemplo que demonstra como é possível vivenciar inconscientemente a traição quando jovem. A criança se sente traída pelo genitor do sexo oposto sempre que este não cumpre uma promessa ou trai sua confiança. Ela vivencia essa traição principalmente em sua conexão amorosa ou sexual. Por exemplo, uma menina experimenta a traição sempre que percebe que o seu pai se sente traído pela sua mãe. É como se ela estivesse trocando. Um sentimento de traição pode ser igualmente experimentado quando a menina é ignorada pelo pai depois da chegada de um bebê menino. Quando a criança começa a viver experiências de traição, ela cria para si mesma, para si, uma máscara para se proteger, como no caso das outras feridas. Essa máscara é então a do controlador. O tipo de controle que ele exerce não é motivado pela mesma razão que o controle exercido pelo masoquista. O masoquista controla para não ter vergonha de si mesmo ou para não causar vergonha a alguém, ao passo que o controlador age para garantir que os compromissos que assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável, de maneira a se assegurar que os outros cumpram igualmente os seus compromissos. Vou fazer uma pequena pausa para fazer um story. Então, vamos continuar a leitura aqui na página 92, falando sobre a ferida da rejeição, da traição, capítulo 5. O controlador, lembre que a Laise sempre mostra que, diante da principal ferida emocional, a pessoa cria uma máscara, como se fosse uma luva para proteger a sua ferida. Então, ela está dizendo que quem se sentiu traído na infância por um progenitor do sexo oposto vai usar muito facilmente a máscara, então, do controlador ou controlador. O controlador cria para si um corpo que transmite força e poder e que parece dizer: sou responsável, podem confiar em mim. Podemos reconhecer o homem controlador pelos ombros fortes, mais largos que os quadris. Às vezes, essa diferença entre ombros e quadris não é tão grande, mas, como eu disse no capítulo anterior, confie em sua intuição. Quando você tiver a sensação de que a parte de cima do corpo de alguém emana mais energia, provavelmente essa pessoa é vítima da traição. Em contrapartida, se você vir um homem com ombros largos, bíceps vigorosos e peito estufado, usando uma camiseta justa para exibir os músculos, pode apostar que esse homem tem uma ferida da traição mais grave. De maneira geral, as pessoas portadoras da máscara do controlador conquistam o seu lugar e são muito atraentes. Parece que algo nelas sempre diz: olhe para mim. Também costumam ter alguns quilos a mais, mas não se pode dizer que sejam gordas.
São qualificadas como pessoas fortes. Não parecem gordas vistas de costas. Entretanto, podem ter uma barriga proeminente. É uma maneira de mostrar força. Os orientais chamam isso de força do hara. Quero deixar claro que o ganho de peso de quem quer que seja está sempre ligado a uma parte mental dessa pessoa que julga não ocupar o seu devido lugar no mundo. Portanto, o excesso de peso não significa necessariamente a ferida da humilhação explicada no capítulo anterior. Para o masoquista, o peso é um meio adicional de se sentir humilhado. No caso das outras feridas, engordar tem a ver com o desejo de ocupar mais espaço. Observe que o escapista e o dependente, que são muito esguios, eles não querem ocupar mais espaço. Isso ajuda o escapista a se tornar menos visível e dependente, a parecer mais fraco, logo a conseguir ajuda. Quando o controlador olha para uma pessoa, ele tem o dom de fazê-la sentir-se especial e importante. Seu olhar é intenso e sedutor. A intensidade do seu olhar o ajuda a perceber o que acontece à sua volta. O controlador também usa muitos olhos para manter o outro à distância ou para intimidá-lo. Dessa forma, protege-se dissimulando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade ou sua impotência. Assim como acontece com todas as feridas, quando uma pessoa possui apenas uma das características mencionadas, a sua ferida é menos grave. Reconhecemos o domínio em que uma pessoa é controladora e tem medo de ser traída pela parte do corpo que indica força ou poder. Por exemplo, quando a mulher ou o homem tem quadris largos e barriga proeminente, como uma boa proteção, isso indica a raiva do sexo oposto, sobretudo no campo sexual. É provável que a pessoa tenha se sentido assediada sexualmente quando mais jovem ou tenha vivido vítima de abuso sexual, o que explica essa forma de proteção. Se você se reconhece na descrição física do controlador, mas é uma pessoa introvertida, talvez seja ainda mais difícil você se identificar nos comportamentos citados a seguir, pois o controle que você exerce é dissimulado, logo muito mais difícil de aflorar a consciência. Se for esse o seu caso, as pessoas que o conhecem podem lhe dizer, depois de ler o trecho a seguir, se você usa máscara de controlador. Quando a pessoa é mais extrovertida, o seu controle é mais aparente e fácil de constatar. Quanto ao comportamento e às atitudes do controlador, a força é uma característica comum a todas as pessoas que têm uma ferida da traição. É importante para elas exibir força e principalmente coragem. Muito exigentes consigo mesmas, querem mostrar aos outros do que são capazes. Percebem todo ato de covardia. Portanto, falta de coragem como uma traição. Recriminam-se energicamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim. Têm muita dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Como sentem dificuldade de aceitar qualquer forma de traição, proveniente delas mesmas ou dos demais, se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. Dessa forma, o controlador satisfaz seu ego, que não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Não se esqueça de que todas as nossas feridas são expostas para nos lembrar de que, se os outros nos fazem sofrer, é porque fazemos a mesma coisa a eles ou a nós mesmos. Essa parte é importantíssima e eu vou repetir. Para nos lembrar de que, se os outros nos fazem sofrer, é porque fazemos a mesma coisa a eles ou a nós mesmos. Isso pode não ser compreendido e nem aceito pelo ego. Se você se reconhece na máscara do controlador e sente certa resistência ao ler estas linhas, é o seu ego que resiste e não o seu coração. Entre as 5 feridas, o controlador é o que cria mais expectativas com relação aos outros, pois gosta de prever e controlar tudo. Mencionei no capítulo anterior que o dependente também cria muitas expectativas com relação aos demais,
mas são expectativas referentes à sua necessidade de ser ajudado e apoiado devido à ferida do abandono. Assim, ele se sente importante. As expectativas do controlador, por sua vez, têm como objetivo verificar se os outros estão fazendo direito o que devem fazer e se são confiáveis. O controlador também tem grande habilidade para adivinhar as expectativas alheias. Em geral, quando diz ou responde alguma coisa, é em função das expectativas do outro, o que não significa, porém, que ele tenha intenção de fazer realmente o que acaba de dizer. O controlador tem uma personalidade forte. Ele afirma suas crenças com veemência e espera que concordem com elas. Forma rapidamente uma opinião sobre determinada pessoa ou situação e tem convicção de que a razão está do seu lado. Afirma o seu ponto de vista de maneira categórica e quer a todo preço convencer os demais. Ele diz com frequência: "Você entendeu?", para se certificar de que foi compreendido. Acredita que quando alguém o compreende é porque está de acordo com ele, o que, claro, não é verdade. Perguntei a várias pessoas controladoras se elas se davam conta de que, ao exprimir a sua opinião, tentavam me convencer de algo, mas elas não tinham notado que faziam isso. Toda máscara tem um ponto em comum. No momento em que a pessoa a veste, ela não tem consciência de que o faz. Aqueles que acertam, em contrapartida, veem com mais facilidade a máscara usada por ela. A pessoa controladora toma muito cuidado para não se colocar em situações de confronto em que não teria o controle. Quando se vê rodeada de pessoas que considera rápidas e fortes, ela se retira, temendo não estar à altura. O controlador é veloz em suas ações. Compreende ou quer compreender tudo prontamente, afligindo-se quando levam muito tempo para explicar ou contar alguma coisa. Interrompe com frequência e responde antes mesmo que o seu interlocutor tenha terminado. Em contrapartida, se alguém ousa lhe dar o mesmo tratamento, ele responde irritado: "Deixe-me terminar, eu ainda não concluí." Talentoso e ágil, ele não tem a mínima paciência com os lentos e precisa se esforçar para não se estressar com eles. É muito comum ele tentar controlar os outros nesse tipo de situação. Por exemplo, seguir de automóvel outro motorista que dirige lentamente o deixa impaciente e furioso. O pai controlador, por sua vez, exige que seus filhos sejam rápidos e aprendam depressa. O mesmo se dá no que diz respeito a si próprio. Quando a coisa não anda no ritmo que ele quer e principalmente quando é defrontado com algum imprevisto, ele se enfurece. Adora ser o primeiro a terminar o que quer que esteja fazendo, em especial quando se trata de uma competição. Terminar em primeiro lugar é ainda mais importante do que fazer direito. E ela segue aqui na página 96. Às vezes chega a mudar as regras do jogo para que o vento sopre a seu favor. Quando os acontecimentos não ocorrem segundo as suas expectativas, ele se torna agressivo. Mas ele não se vê como uma pessoa agressiva. Enxerga-se, na verdade, como alguém que marca presença, que é forte e não se deixa engabelar. Dos 5 tipos de personalidade, o controlador é o de humor mais instável. Num momento, ele pode transbordar amor e atenção e no minuto seguinte perder as estribeiras por causa de um pequeno incidente. Seus amigos e parentes não sabem como agir. Algumas pessoas podem vivenciar esse tipo de atitude como traição. O controlador deve, então, trabalhar a paciência e a tolerância, sobretudo quando uma situação o impede de fazer as coisas à sua maneira e segundo as suas expectativas. Por exemplo, se estiver doente, ele fará de tudo para se curar o mais rápido possível, a fim de poder continuar a cuidar de seus afazeres. Quando os de seu convívio adoecem, ele não tem paciência. O controlador é levado a futurizar, isto é, a tentar prever o futuro. A sua mente é muito ativa. Quanto mais intensa a ferida, mais ele quer ter o controle de tudo para evitar ser vítima de traição. Os principais inconvenientes dessa atitude são o desejo de que tudo aconteça como ele previu e a criação de um monte de expectativas com relação ao futuro. Essa atitude o impede de viver bem o aqui e agora.
Por exemplo, quando está no trabalho e fica planejando as férias. Mas quando estas chegam, ele embarca para longe, passa a programar seu retorno à labuta ou se preocupa com o que está acontecendo em casa durante a sua ausência. Em geral, ele fica mais ansioso por verificar se dará tudo como ele previu do que desfrutar do momento presente. O controlador gosta de chegar com antecedência para garantir o controle de tudo. Detesta se atrasar e não tolera as pessoas que se atrasam, embora isso lhe dê outra oportunidade de controlá-las, tentando mudá-las. Fica aflito quando termina uma tarefa fora do prazo ou alguém lhe entrega um trabalho com atraso. Essa dificuldade é vivida em especial com as pessoas do sexo oposto, com quem se enerva mais rapidamente. Como exigente, é comum ele não conceder a si mesmo ou aos outros tempo suficiente para executar determinado trabalho. Para ele, é tão difícil delegar uma tarefa quanto confiar no outro para realizá-la. Será levado a verificar, vezes sem conta, se aquilo está sendo feito conforme as suas expectativas. É igualmente difícil para o controlador mostrar a alguém como fazer algo e esse alguém demorar para aprender. Ele não tem tempo a perder. Então, quando delega, são atividades fáceis ou tarefas pelas quais não será criticado se não forem bem feitas. Eis porque o controlador precisa ser rápido. Ele faz quase tudo sozinho. Quando isso não acontece, ele se dedica a vigiar os que o ajudam. Ele é mais exigente com os outros do que consigo mesmo. Ele tem a tendência de confiar com mais facilidade nas pessoas do mesmo sexo que ele e de vigiar e controlar mais as do sexo oposto. Ressalto que a ferida da traição é despertada no controlador sempre que ele está na presença de uma pessoa relapsa com seus deveres. O controlador, julgando-se trabalhador e irresponsável, não aceita o ócio. Segundo ele, uma pessoa só tem direito ao ócio depois que executar todas as tarefas pelas quais é responsável. Ver uma pessoa sem fazer nada, sobretudo do sexo oposto, lhe dá nos nervos. Qualifica-a de preguiçosa e desconfia dela. Ele sempre dá um jeito para que todos saibam de tudo o que realizou, como procedeu e quanto fez. Assim veem como é responsável e como podem confiar nele. O controlador detesta não ter a confiança dos demais. Considera-se tão empenhado e talentoso que acredita que todos devem sempre reportar-se a ele. No entanto, não enxerga a sua própria dificuldade de confiar nos outros. Seguimos aqui mais umas duas páginas, né? 98 e 99, e vamos chegar até a 100 nessa etapa da leitura, parte 6. O controlador resiste a se abrir com quem quer que seja, pois teme que um dia suas confidências sejam usadas contra ele. Precisa confiar de verdade em alguém para que este se torne seu confidente. Em contrapartida, é o primeiro a contar aquilo que lhe confidenciaram porque acredita que tem uma boa razão para fazer. Gosta de acrescentar uma pimentinha ao que os outros dizem ou fazem. Por exemplo, gostei da pimentinha, né? Por exemplo, quando uma mãe repreende o filho, o pai controlador, passando ao lado deles, reforça: Você ouviu o que sua mãe acabou de falar? O assunto não é da sua conta, mas mesmo assim ele mete o bedelho. Se essa situação acontece com uma menina, há fortes chances de que ela vivencie isso como uma traição, sobretudo quando é a queridinha do pai e esse não sai em sua defesa quando a mãe a castiga. Em geral, o controlador gosta de ter a última palavra e é por isso que sempre tem alguma coisa a acrescentar a tudo ou a quase tudo. Interfere exageradamente nos assuntos alheios e, como é rápido em proceder às coisas que se passam à sua volta e se julga mais forte dos que estão ao seu redor, costuma se encarregar de tudo. Acha que deve ajudá-los a organizar as suas vidas. Não compreende que age assim para ter o controle. Cuidando dos outros, pode controlar o que eles vão fazer e também como e quando farão. Quando o controlador se ocupa dos problemas alheios, ele tem a sensação de que os outros são mais fracos do que ele. Essa é uma maneira disfarçada de exibir a própria força. Enquanto não acreditar de verdade em sua força, fará de tudo para tentar demonstrá-la aos outros.
Por outro lado, o controlador é muito sensível, mas essa sensibilidade não aparece pois ele está ocupado demais em demonstrar a sua força. Como já vimos, o dependente cuida dos outros para garantir ajuda e apoio. O masoquista age assim para ser uma boa pessoa e não envergonhar ninguém. O controlador, por sua vez, cuida dos problemas dos outros para não ser vítima de traição ou para se certificar de que esses indivíduos corresponderão às suas expectativas. Se você se vê como uma pessoa que se julga responsável por dar um jeito na vida de todos aqueles a quem ama, eu sugiro que analise detidamente a sua motivação. O ego do controlador prevalece facilmente quando alguém o repreende, pois ele não gosta de ser vigiado e, em especial, por outro controlador. Experimenta grande inquietação diante de pessoas autoritárias, pois julga que elas querem controlá-lo. Justifica-se e sempre encontra uma boa razão para fazer as coisas à sua maneira. Admite com bastante dificuldade os seus medos e recusa-se a falar de suas fraquezas. Desde criança, gosta de fazer as coisas sozinho. Ele quer fazer tudo do seu jeito, mas adora que os outros o reconheçam, o felicitem e principalmente notem o que fez. Ele evita mostrar a sua vulnerabilidade, temendo que outra pessoa se aproveite disso e o controle. Gosta de se mostrar impetuoso, corajoso e forte sempre que possível. Costuma se guiar pela própria cabeça. Diz aos outros o que querem ouvir, mas só faz o que quer. Eis um exemplo. Um dia, meu marido e eu contratamos um homem do tipo controlador para fazer uns reparos lá em casa. Expliquei-lhe o que queria que fizesse e por onde gostaria que começasse. Percebi que ele não estava concordando e nem gostando que eu lhe dissesse o que fazer, uma vez que era ele o especialista. Tentou me convencer a adotar a sua maneira de ver as coisas, sem levar em conta as minhas prioridades. Respondi que compreendia o seu ponto de vista, mas que, considerando as nossas necessidades, meu marido e eu preferíamos outra coisa. Está bem, respondeu ele. 2 dias mais tarde, no entanto, descobri que ele tinha feito tudo do jeito dele. Quando lhe comuniquei o meu desagrado, pois não fizera nada como eu havia pedido, as suas justificativas já estavam todas prontas. Ele deu um jeito de ter a última palavra, pois já era tarde demais para refazer tudo. Eu mencionei anteriormente que o controlador não gosta das pessoas autoritárias, mas ele não se dá conta do número de ocasiões em que dá ordens e decide pelos outros. Acho muito curioso observar um controlador ocupando um cargo de direção ou vigilância num lugar público como um restaurante, um hospital, uma loja, etc. Ele quer saber tudo o que se passa, dá sua opinião sem que esta seja solicitada e não consegue se abster de acrescentar um comentário ao que os outros fazem ou dizem. Certo dia, no restaurante, observei um garçom controlador dar ordens a outro garçom que tinha todas as características do escapista. O controlador dizia sem parar ao escapista como ele devia servir, e o escapista erguia os olhos para o teto em sinal de irritação. Eu acabara de transmitir as minhas impressões ao meu marido, dizendo-lhe que aqueles dois eram bem capazes de se engalfinhar, quando o jovem escapista que nos servia dirigiu-se à nossa mesa e começou a nos contar como a situação estava difícil para ele e que planejava pedir demissão em breve. Enfim, conhecendo essas feridas, eu não me admirei ao ouvir tais declarações, pois um escapista que se sente muito rejeitado, ele prefere fugir a enfrentar a situação. O mais interessante nessa história é que o garçom controlador não era sequer o seu chefe ou superior, simplesmente julgara por bem transformar o outro em um profissional tão bom quanto ele próprio. O controlador parecia dominar bem a clientela, se mostrava muito orgulhoso com seu trabalho e não se dava conta de sua atitude autoritária. Estava mais ocupado em mostrar ao patrão que era um bom funcionário e que podiam confiar nele em qualquer situação. Do seu ponto de vista, o outro garçom deveria ser grato pela ajuda que ele oferecia. O que chamamos controle, o controlador chama de ajuda. Muito bem, paro por aqui na página 100, número redondinho,
E na próxima sessão de leitura, na parte 7, eu continuo aqui no último parágrafo da página 100, este capítulo que é o 5, e a ferida que nós estamos falando é a rejeição. Muito obrigada. Se você achar que pode ser sério. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima sessão de leitura.